meus amigos! A gente vai começar hoje mais um podcast Neuropedia, que é um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia, que é para tentar te deixar atualizado sobre os mais diversos temas da neurologia de forma prática, direta, sem firula. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou o Trajano Aguiar. E hoje a gente está aqui com a nossa referência em neurovascular, Dr. Frederico Alessio Alves, certo, Fred? Certo. Carinhosamente a gente chama de Fred, então ao longo do episódio vocês vão ouvir muito Fred, né? Ele é neurologista pela USP de Ribeirão Preto, é especialista em doenças neurovasculares e é o nosso neurovascular, diretor técnico da clínica ProNeuro. E foi aí que me ensinou a ver angiotomo também. Mas vocês... Pelo menos alguma coisa dá pra sair. Pelo menos alguma coisa, né? E hoje, assim, nosso episódio vai ter um foco no congresso. A gente quer os highlights, só o suco, só o que há de mais importante no congresso, na Conferência Internacional de AVC que você foi em Los Angeles, super chique, né? Que parece que é um evento de alto impacto, né, da Academia Americana de AVC. E lá que eles divulgam a maioria dos estudos das grandes revistas, né, como New England, Lancet, que basicamente, assim, são os estudos divisores de água, né? Trajando assim, na neurovascular, eu me sinto como? Eu me sinto como se eu estivesse naquele grupo de WhatsApp que tem várias pessoas, e aí você fica 2 dias sem ver, e de repente você olha, tem lá 50 mensagens. E mudou tudo. E mudou tudo, você não consegue acompanhar nada. Então eu me sinto 50 muito... mensagens se você estiver atualizado do grupo, né? Exato. Aí você vai olhar e de repente você não consegue saber de nada do que está acontecendo. Então, assim, eu me sinto muito assim na neurovascular. Hoje eu quero só o que houve de mais importante pra gente se atualizar. Até pra gente tentar usar na nossa prática também. Exatamente. Né? E eu me sinto assim também, né? Obrigado pelo convite aí, né, pessoal? Porque essa parte da neurovascular, realmente, você piscou, mudou a conduta, né? Então é difícil manter atualizado. Vou tentar ajudar aqui. E, Fred, pra gente começar, isso é uma dúvida minha mesmo, né? E aí depois saiu um trabalho que foi até apresentado no congresso e que aí bagunçou minha cabeça. Mas... então, pois é. Hoje, pelo menos, a gente vai tentar botar no caminho, né? Para mim, era o que reinava era a teoria do vaso aberto. Ah, sim. Então, o que é essa teoria do vaso aberto? O vaso tá aberto, tá bom. O vaso tá fechado, tá ruim. Isso pra mim era independentemente do tamanho do vaso. Não, exato. E aí, a gente tinha aquele conceito de que, você tem uma oclusão onde eu consigo alcançar pela trombectomia. Então, às vezes, o mais clássico seria os grandes vasos, né? Que a gente já tem benefício, né? Mostrando que a trombectomia é eficaz. E aí começaram a sair os trabalhos dos vasos de médio calibre. Na minha cabeça, se alcança, vai, tira. Mas aí saiu um trabalho, né? Que foi apresentado lá, que você tem mais detalhes. Talvez mostrando que não é bem assim. E aí, que é isso mesmo, não é? Pois é, não é nada assim, né? Acho que o conceito de você abrir o vaso, a teoria do vaso aberto, ela faz muito sentido, né? Então, se você tem um AVC isquêmico, e agora a gente já está com janelas amplas, né? Vamos pensar de 0 a 24 horas. E eu vejo um vaso fechado, todo o racional até agora dos últimos estudos, incluindo, se for pensar, né, SELECT2 e Angel Aspects, eles mostravam que mesmo quando você tem uma isquemia até que extensa, vale a pena você abrir aquele vaso porque você vai ter benefício, né? Então vamos para os vasos mais distais. Tem alguns poréns que eu já vou colocar. O que eles discutiram? Tecnicamente, apesar de você ter os stent retrievers, os dispositivos que chegam nesses vasos médios distais, eles têm que ser de um componente diferente, porque você muda de fato a morfologia da parede do vaso, a tortuosidade, então você chegar em vasos que são pós-bifurcação de média é um pouco mais difícil. Uma coisa é você pegar, por exemplo, a porção M2 proximal, logo depois da bifurcação, ainda próximo da ínsula, e a outra é você ir já lá na fissura, em cima, quando fez curva. Isso demanda, né, uma estrutura do dispositivo diferente. Mas todo mundo estava muito ansioso para conseguir um resultado positivo, já que a gente sabe que a trombólise ela não vai recanalizar, né? 50% dos pacientes que vão ter essas oclusões não vão ter o desfecho tão favorável, né, só com a trombólise. Quando eles foram, né, randomizar esses pacientes, foram 3 estudos, né? Então a sensação que a gente teve foi como se naquela primeira leva de estudos de oclusão de vasos proximais, que foi quando veio negativo,
né, isso antes de 2015, foi um balde de água fria, foi isso que aconteceu agora. Porque se for pegar tanto o Discount, o Distal e o Escape Mivo, que foram os 3 estudos que estudaram essas oclusões médio-distais, o que eles pegaram em teoria? Diferentes tempos, diferentes janelas, mas a maior parte deles de 0 a 12 ou 0 a 24, pacientes foram ou não foram trombolizados, e que tivessem essa oclusão que fosse médio-distal. O que significa isso? Grande parte deles pegaram depois da bifurcação da média, do M2, e já na sua região na fissura silviana. Então não pega aquele M2 tão proximal. Um deles pegou, o Escape Mivo, ele incluiu alguns desses. Alguns deles colocaram A1, que é a porção, né, mais proximal da cerebral anterior, outros colocaram P1, mas em teoria era isso, você estudar o que não se viu nos outros de grandes vasos. Foram randomizados, os NIAIDs, eles eram os NIAIDs baixos, então ficou NIAID com mediana de 6 a 8. Você fala assim, bom, tudo bem, né? De 6 a 8 eu não sou um AVC minor, e estou falando talvez de uma afasia, estou falando de heminegligência, estou falando de hemenopsia, então são déficits que são déficits mais debilitantes. Não falava muito com relação à parte de tomografia, exceto aspectos maior do que 5, por exemplo, maior ou igual a 5. E randomizou os pacientes. E o que aconteceu foi que esses pacientes, eles não tiveram desfecho favorável. A recanalização deles, por mais que ela tenha sido ótima, não foi uma recanalização que trouxe benefício. Então não teve um shift ranking, né? Não teve a mudança no score de ranking, da escala de ranking favorável para trombectomia. E o pior é que teve mais sangramento do que nos pacientes que foram tratados somente com trombólise. Daí foi o balde de água fria. Daí você fica assim, poxa, mas por que será que aconteceu isso? Será que teve algum erro? Sim, é difícil você falar de vasos distais, né? Acho que uma porcentagem interessante é a gente pensar que oclusão proximal, oclusão de vaso vem em 20% dos pacientes com AVC, mais ou menos, né? Grandes vasos vai ser lá próximo dos seus quase 10%. E os outros todos vão ficar nos outros 10%. Você pega um M2, 4% dos pacientes vão ter um M2. Então, para você pegar tanto de paciente é difícil, né? Então, você vai ter poucas centenas. Nessas poucas centenas, você pegar um que é uma afasia, ou um paciente que tem um NIAID alto, um NIAID de 12, de 14, com uma oclusão M2. Esses são pacientes que não tiveram. Teve estudo que parou em 10, foi de 6 a 10 o máximo. Então, tem uma parcela de pacientes que não estão estudados, mas o fato é que, nesse momento, baseado nesses 3 estudos, não houve benefício, então, de você fazer a trombectomia num vaso médio distal. Tá, mas então, pelo menos, assim, pelo que eu entendi, essa não é uma discussão que está encerrada. Parece que não. Tá. Eu só acho que fica muito desmotivante porque foram 3 estudos muito bem desenhados. Exceto a questão do desfecho funcional, que vale uma ressalva. Ranking, a escala de ranking que a gente usa para todos os pacientes com AVC, os estudos atuais em 3 meses, ele não é uma boa escala para dizer se o paciente com uma oclusão que foi médio distal e talvez tivesse um déficit que não era um déficit, que é deixar com um ranking 2, né, ou 3, que ela vai repercutir o que o paciente realmente sentiu, né, de benefício ou não da terapia. Então, essa é um tipo de escala da análise do próprio paciente e alternativas ao ranking que precisam ser incorporadas. Então, esse é um detalhe também. Porque às vezes não pega déficits focais que são debilitantes, seria isso, né? Não dá para você diferenciar tão bem, né, a repercussão nesses pacientes só pelo ranking. E será que vão vir estudos pegando pacientes com NIAID maior, que teria mais, assim, custo-benefício, não sei, né? O problema é que se nesse não teve, né? É verdade. Daí você fala assim, onde que estão esses pacientes? Às vezes não são pacientes que a gente vê. Sim. Na prática do dia a dia da UE, tem um ou outro M2 aí, que é um M2 menos proximal e que tá com um déficit super debilitante, parecendo um ataques, né? Mas de fato não é o nosso dia a dia, né? A gente se frustra, mas cadê a oclusão proximal desse paciente? Né? Ô Fred, e assim, eu entendi esse balde de água fria, imagino que vocês, por acompanhar esses estudos, estavam na expectativa de ter um resultado positivo e tal, né? Mas nesse mundo aí da oclusão de grandes vasos, depois desse balde de água fria, me traz uma notícia mais esperançosa. Teve notícia boa. Esse foi frustrante, mas vamos lá para a notícia boa. Uma coisa que é muito falada hoje em dia é sobre trombólise intraarterial. Isso já se falou uma época lá atrás, só que a trombectomia pegou força de 2015 para cá. Você pega depois do Resilient de 2020, né, aqui no Brasil,
trombectomia sendo feita em vários hospitais, sejam públicos ou privados. Com isso, a gente tem um fenômeno que era pouco abordado nos estudos, que é o fenômeno de no reflow, né? Quando você tem esse fenômeno de no reflow, é quando você recanaliza o vaso, só que aqueles vasos mais distais que penetram no córtex, esses vasos eles não recanalizam e não reperfundem o tecido tão bem. Então, o que se pensou? Será que a hora que eu recanalizo com uma trombectomia mecânica e faço então a tenecteplase, eu vou conseguir ajudar nesse mecanismo? Então é junto, né? No mesmo procedimento, No mesmo desentope procedimento. e coloca... E faz o interarterial. Entendi. Então você está lá com o catéter dentro da artéria e faz. E tiveram estudos legais. Então um deles, que foi o mais bacana, que foi o Pearl, ele fez tenecteplase, é uma dose de 0,225 miligramas, que você faz por quilo. Né? Tem uma dose máxima e agora eu não estou lembrando agora, mas depois a gente vê nos estudos. Nossa, né? Mas tá lembrando de tudo, inclusive do nome dos estudos. Mas o que aconteceu é que eles fizeram isso, por exemplo, você fez a trombectomia. Pensa que a hora que você faz o stent retriever, aquela região que você fez a trombectomia, ela está mais frágil, né? Você Sim. pode, inclusive, romper a lentícula estriada. E isso a gente está falando de circulação anterior. Né? Então, o que randomizou foi pacientes para circulação anterior. Eles foram distal essa região, então M1 distal e M2 proximal, e fizeram essa injeção lenta. E se viu que houve benefício, sem mais sangramentos né? e teve repercussão em desfecho funcional. Então, esse foi um legal. Teve um estudo que foi bacana, ele chamou, acho que DATE, que eles foram ver, será que tem uma dose bacana pra gente escolher? Então, foi um fase 2 aí, que comparou mais doses bem mais baixas. Se eu não me engano, ele foi fazer 0,06, né? Então, estava bem abaixo dos 0,225 que o Pearl fez, e que mostrou benefício. E até agora tiveram alguns estudos que estavam meio que tentando provar e não conseguiram. E tiveram 2 agora no congresso que mostraram que vale a pena, que é benéfico. Então isso acho que vai mudar a conduta. Você acha que vai ser O pessoal da incorporado radiointervenção vai incorporar com certeza isso a partir de agora. Já a partir do congresso já... Eu acho que já vale a pena, porque são os nossos pacientes do dia a dia de oclusão de grande vaso, de oclusão de ACM. O negócio é só chegar ao tenecteplase, né? Exatamente. A gente não tem ela liberada pela Anvisa para usar aqui no Brasil ainda, mas dá vontade de já começar a fazer, né? Exato. A gente tá conversando aqui de coisas assim... de alto nível, né? Assim, de trombectomia, injeção de trombolítico intraarterial, né? Tenecteplase, que de longe não é tanto a nossa realidade. Só que o Brasil é um país muito grande, muito diverso, né? E às vezes a gente não tem esse acesso à trombectomia em todo lugar, e o que sobra mesmo é a trombólise endovenosa, né? Teve alguma coisa no congresso que alguma novidade em relação à trombólise endovenosa mesmo, que talvez mude um pouco a nossa prática do dia a dia, principalmente em lugares que às vezes não tem esse acesso à trombectomia, essa discussão às vezes vai ficar um pouco mais para frente? Tem. E isso foi legal, sabe? Tem umas coisas que você vê que são estudos de vida real, né? E esses estudos de vida real são super difíceis de fazer, né? China sai na frente, né? Os caras, eles fazem muito bem, desenham muito bem, as coisas funcionam lá. E eu acho que, inclusive, a gente já passou da fase em ter um certo preconceito, né? Em como é que eles conseguem recrutar, tipo, um ano, tanto paciente assim. Eles funcionam realmente de uma maneira diferente, né? E a hora que você vê eles falando e mostrando a estrutura, eu acho que tem que dar uma palmatória que eles têm muito recurso para conseguir evoluir. E com isso eles trazem resultados. E um deles foi expandir janela de trombólise. Então a gente está lá, parando em 9 horas, né? A janela para trombólise, e isso com, né, tomo de perfusão. Beleza, você não tem uma trombectomia, é muito mais comum, porque você precisa todo do aparato do Manjo Suite, né? E você precisa de uma equipe específica. Então isso realmente é para poucos centros, né? Eu acho que a gente tem, no Brasil, são 10 centros pelo SUS só que foram, né, habilitados por enquanto. Olha o tamanho do Brasil, né? Sim. Quando você fala de trombólise endovenosa, você conseguiria colocar para uma população imensa. A perfusão, concordo que é complicado, né? A gente precisa do software para ver a perfusão. Então, o que eles fizeram? Vale qualquer software. Vale o software da tomografia. A gente tem que interpretar a perfusão para saber qual que é a área de core, qual que é a área de penumbra. E vamos extrapolar os critérios do Extend, que é o estudo que mostrou de 4,5 a 9 horas que a trombólise, se você tem um ratio maior que 1,2, aquela diferença, né, absoluta maior que 10 ml, né, um core menor que 70 ml, manda bala numa trombólise.
Eles fizeram isso, só que eles fizeram de 4,5 a 24 horas. Né? Então o paciente ele tinha oclusão de grande vaso ou distal, então ele colocou pacientes que tinham oclusões e que não podem fazer trombectomia. Isso é a grande realidade de vários centros. Sim. Então o que eles fizeram? Randomizaram. Né? Tratamento otimizado, e nesse caso não era trombectomia, porque não tinha disponível, ou trombolizar. E ele foi positivo. Então foi muito legal isso, porque o impacto que você tem numa população absurda, de você expandir a trombólise endovenosa para uma janela que, se você for pensar que lá atrás, a gente testou de 4,5 a 6 horas, logo depois do estudo NINDES. Só que foi outra fase, qualidade de tomógrafo, interpretação de tomografia, não tinha perfusão. Então a gente está caminhando, acho que sim, para expandir muito. Então esse foi um estudo super legal, o HOPE, e um que vale a pena a gente ficar de olho é o Resilient Extend IV, né? Esse Extend IV TNK é um estudo que a gente está fazendo e que a gente está olhando de 4,5 a 12 horas e a gente está pegando o paciente só com tomografia. Eles não têm que ter oclusão necessariamente de vaso. Que aí talvez facilite mais ainda o Imagina acesso. só, você fazendo um paciente que não precisa nem de perfusão. Então, assim, a gente está bastante ansioso, né? Acho que lá na unidade de emergência, né, a gente recruta paciente para esse estudo e vamos ver o que vai sair. Mas aí vai demandar mais experiência do neurologista também, né? Para olhar Interpretação de aquela imagem. tomo e saber, né? Então, o AVC hoje é uma coisa que a gente não pode de jeito nenhum deixar quem trabalha em departamento de urgência, né? Deixar passar, porque daqui a pouco a gente vai estar sendo cobrado nesse sentido, de saber olhar um exame de imagem, né, de maneira mais minuciosa, para poder incluir mais pacientes para serem tratados. Né? Já era para estar sendo cobrado, né, cara? Porque É se você for verdade, pensar, é verdade. a quantidade de hospital que tem tomografia 24 horas e que a gente não consegue, que o pessoal faça e nem se importe em fazer trombólise, em até 4 horas e meia. Teria uma possibilidade Que de receber esses pacientes, tratar em loco e não referenciar, perder tempo de... Com certeza. Sim, sim. E janelas de 24 horas, cara. Imagina a quantidade de gente que você não pode tratar, né? Exato. Então acho que agora a gente vai ter que olhar muito para isso e a ideia é, poxa, vamos fazer com tomografia simples, angiotomo. Perfusão é para colocar o paciente para tratar, né? Perfusão não é para tirar. Então a gente não quer dificultar. Sim. Eu acho que aquela coisa é você, na realidade, incluir o máximo de pacientes para o tratamento, que é um tratamento divisor de águas para o paciente. Ele modifica, de fato, o destino dele, né? Quem e da vai família. mandar é o mismatch clínico-radiológico. Pois é. E essa capacitação vai ser importante. As pessoas, os neurologistas que não tiverem a experiência, às vezes, ou não se sentirem seguros de avaliar a imagem naquela hora, existe a possibilidade de avaliação à distância, né? Sim, você fazer um tipo de telesuporte de AVC, isso já é disponível, isso já é realidade no SUS, no privado. Funciona muito bem aqui, a gente participa, né? Sim, exatamente. Aqui no Hospital das Clínicas. Então acho que suporte. não tem motivo agora para não fazer. Quem não trata AVC hoje em dia, cara, você tá muito para trás. Exato. Então, se você trabalha em hospital com emergência, você tem que saber tratar e você vai ter que estar à frente dessas atualizações. E é difícil. E é por isso que a gente está trazendo você aqui. Porque a gente não consegue se difícil. atualizar dessa forma, a gente só quer tudo de mão beijada. Né, Trajano? Se vier resumido é melhor, né? Nossa, resumido, contextualizado, uma linguagem clara, já facilita pra gente, né? Assim, Fred, eu vi que você falou muito da fase aguda, né? Trombectomia, trombose intraarterial, endovenosa, né? Saiu dessa fase aguda, entrou na prevenção secundária. Me fala o que houve aí de novidades, boas, ruins, que vão ser colocadas na nossa prática clínica aí. De novidade legal, e que eu acho que, a meu ver, repercute no dia a dia, igual esse HOPE Trial, por exemplo, ele se chamou ATIS NVAF, né? Então foi um estudo que pegou a ideia de um paciente com FA, então o paciente tem fibrilação atrial, ele teve AVC, ele vai ser anticoagulado. E, por acaso, ele também tem aterosclerose. E esse é um perfil de pacientes nossos aqui no Brasil. Porque os nossos pacientes não têm uma etiologia só. Nunca é fácil, né? Eles têm etiologia lacunar, eles são aterotrombóticos, eles são cardioembólicos. Então, depois daquele estudo que foi o Augustus, o Augustus ele pegou o paciente com FA, que ia ser angioplastado, né? Colocou os stents e precisava, em teoria, ficar com dupla. Ele comparou, será que a pixabana só com clopidogrel não dá certo? E viu que, de fato, a pixabana com clopidogrel, ele protege, né, com relação a novos efeitos isquêmicos, e daí era na verdade MACE, né, porque eram desfechos cardiovasculares e morte. E além disso, ele viu que não sangra mais. Então a gente perdeu o medo.
de usar antiagregante monoterapia com anticoagulante. Nesse contexto Nesse de contexto pacientes. da FA com Tá. angioplastia com stent. Uhum. O que esse outro estudo pensou? Mas eu tenho uma átero. E essa átero, ela não é uma átero que eu vou angioplastar. Então ela pode ser da OP, né? Pode ser periférica, ela pode ser uma DAC, pode ser coronariana e que não vai fazer stent. Ela pode ser, às vezes, uma carótida, que é maior que 50% e que eu não vou colocar stent. Né? Lembrando que assim, tem gente que faz terapia agressiva, maior que 50%, angioplasta com stent. Tem gente que é mais que 70%. Então existem divergências. O que eles fizeram? Então vamos fazer paciente que vai usar DOAC. Isso era uso a critério do pesquisador, né? Qual DOAC ele iria escolher, e o antiagregante. Então, DOAC sozinho, DOAC com antiagregante, monoterapia. Esses antiagregantes eles eram clopidogrel, AS ou cilostazol, na maioria dos pacientes. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu? Esses pacientes, eles não tiveram necessariamente uma proteção do uso do antiagregante e teve mais sangramento. Então, a segurança que a gente tinha com o estudo Augustus, agora parece que não é bem assim. Não é um uso indiscriminado porque antiagregante com anticoagulante é tranquilo. Então, não foi um estudo tão potente, o desenho dele foi diferente, ele era open label. Então, pensa, né? Quando você sabe que o paciente está utilizando, essa sua vigilância é um pouco diferente. Então, acho que tem ressalvas, mas foi um alerta para não fazer uso indiscriminado, extrapolando para um estudo Augustus. Então, esse foi acho que foi um que repercute bastante, porque eu já vi muito paciente que vem, não, mas tá tranquilo. E vem assim, rivaroxabana com AS, com cilostazol e faz umas misturebas, que foi o que o estudo mostrou. Então, foi um alerta bacana. Derivações do estudo do Augusto, né? Exatamente. Assim, essas em combinações. outras populações, outros fatores de risco. Levar isso em consideração é importante, né? A gente vê isso muito na prática, né? Porque teve aquele estudo que mostrou que às vezes a apixabana e o AS eles tinham o mesmo risco de sangramento anterior, e aí você, então vamos deixar o apixabana mesmo e é tranquilo, né? Mas na verdade não é bem assim, né? A gente extrapola de uma maneira, acho que às vezes a gente ultrapassa o limite, né, do que o estudo mostrou. O desenho do estudo é muito interessante, alguns foi super bem desenhado, né? Sim. Então acho que a gente só colocar outras populações, se aquele cara tem muita átero para tudo quanto é lado, né, se for pensar em microvasculatura, né, substância branca, não é a mesma coisa, né? Então acho que a gente tem que se preocupar com isso. E você tocou no assunto de DOAC, né? Falou do Augustus e tal. Alguma novidade relacionada a DOAC, né? A gente está usando bastante na prática clínica. Agora tá inclusive chegando um monte de genérico também, né? Então isso o acesso vai facilitar muito. Antes a gente ficava muito na varfarina, né? E aí, intra-hospitalar é noxa, ponte para varfarina e seguir com a varfarina, né? Hoje já a realidade está mudando até no SUS, né? A gente está conseguindo indicar muito DOAC, né? E os pacientes, tem cidades, né? Porque ele não incorporou no SUS ainda, né? Só que tem várias cidades que incorporaram no município. Então a Secretaria de Saúde, ela banca o DOAC porque talvez valha muito mais a pena não ficar pagando transporte para o paciente, fazendo INR, ajustando varfarina, ou tratando as complicações. E tratando complicações de você fazer a anticoagulação, que daí fica mais errática, do que você colocar uma medicação que o paciente tomou, acabou. Contanto que você monitore a função renal, né? Tem essa ressalva. Mas o que aconteceu? Foram ver os pacientes que sangraram, que é aquele limbo dificílimo, né? O paciente teve um sangramento, uma hematoma intraparenquimatose espontâneo. E ele tem FA e ele era anticoagulado. O que a gente faz com ele? Né? Vamos voltar à anticoagulação, não vamos voltar à anticoagulação. E esses pacientes, em teoria, precisam de um tratamento. Não é todo mundo que consegue fazer a oclusão do apêndice atrial esquerdo, que seria um tratamento definitivo interessante. Apesar de você ter que fazer dupla, né? Não é um passeio no parque, né? Você fazer a oclusão, porque vai ter um período em que ele vai ter que utilizar, por exemplo, a dupla. Desse paciente, ele sangrou a cabeça. Dupla para sangramento na cabeça não é nada interessante. Mas vamos, então, estudar. Passar de 14 dias. Se eu não me engano, foi de 14 dias a 2 meses que eles pegaram esses pacientes de RIP espontâneo e vamos, então, ver. Voltar de coagulação ou não voltar de coagulação. E foi benéfico. Só que, assim, NNT, número necessário para tratar, para prevenir um novo AVC, foi de 13, se eu não me engano. NNT bom, certo? O número necessário para trazer dano, né? Aquele number needed to harm, para fazer o desfecho de AVCH recorrer,
foi de 24. Então daí você tá jogando 13 com 24, que também não é um número gostoso de trabalhar. Sim, Exato. sim. É uma população, pô, você pegar 100 pessoas, 24 vão sangrar a cabeça. Dá uma insegurança muito grande, né? Então acho que assim, é complexo a gente pensar nisso, né? Uhum. E eu usei um valor errado agora, né? Eu falei de 100, 24 vão sangrar não, né? Mas na verdade a cada 24, uma vai ter o sangramento, né? Então em cada 100 você vai ter cerca de 4, né? E acho que assim, isso é difícil, igualmente grave, né? Igualmente grave. Então é difícil você pensar, né? Que é tranquilo. Acho que isso aí só trouxe um dado a mais de um estudo bem desenhado, que foi esse Prestige AF, e que vai com cautela. Não fizeram nenhum discriminante em relação à angiopatia amiloide nesses casos, não, né? A princípio, eles colocaram espontâneos profundos para tentar tirar os pacientes que seriam os lobares e com suspeita de ser primário, porém angiopatia amiloide. Que a angiopatia amiloide é um medo que a gente tem, né? Sim. O cara sangrou, tem indicação de anticoagulante inicialmente por uma fibrilação atrial, voltar é meio problemático ainda, né? E sabe o que você está falando? Eu não estou lembrando direito se teve algum critério de neuroimagem, eu acho que eles não exigiram ressonância, sabe? Mas se teve algum critério que eliminou completamente. Se eu não me engano, não. Porque eles podiam ser incluídos entre 14 e 2 meses. Certo. Então, acho que é uma análise. Acabou de sair no Congresso, né? Então, assim, a gente não viu ainda o detalhe total do artigo. E esse detalhe eu não estou lembrando mesmo. Sim. Mas a angiopatia amiloide é o nosso maior medo. Só que não só, né? Você pega a microangiopatia, né? O paciente hipertensivo, né? Esses pacientes são um caos de tratar, né? Então você pega a doença. Antes você achava que doença pequenos vasos era tipo lacuna, era branco no flare. Né? E agora a gente sabe que você tem 8 marcadores de doenças pequenos vasos e parte deles são todos pro lado da hemorragia. Exato. Então, assim, acho que vale a pena a gente tomar cuidado mesmo. Acho que só veio um alerta, igual o alerta do AC com antiagregante. Certo. E a gente falou bastante, né, do AVC isquêmico. Introduzimos algumas complicações, né, relacionadas à hemorrágica, até na nossa vida mesmo, até saírem esses trabalhos, às vezes, mudando conduta em AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, principalmente esses hematomas lobares, ficavam meio renegado ali, era uma coisa que a gente não valorizava, não é que não valorizava, mas não tinha aquela urgência, né, em relação ao AVC isquêmico, porque muita coisa não tinha tanta evidência, né? Para AVC hemorrágico, teve alguma coisa nova no Congresso que te chamou a atenção e que talvez mude a nossa prática? Para fechar, assim. No Congresso, teve um. Então, a gente veio de uma leva recente que foi legal, foi promissora para VCH, né? Só contextualizando. Depois que saiu o Interact 3 e que colocou aquela questão de um bundle of care, né? Então um grupo de medidas que realmente são interessantes para você reduzir, né, a morbimortalidade do AVCH, que não são só controle de PA, mas você vai envolver controle de temperatura, glicemia, tá numa unidade de AVC com uma equipe multiprofissional, isso foi benéfico. O controle da PA a gente sabe que é agressivo, vai bem, dependendo do tipo de paciente sem hipertensão intracraniana. E a cirurgia, para aqueles hematomas que eles são profundos, ela não tinha realmente para onde correr. E surgiu a cirurgia minimamente invasiva, né? Então, quando você fala de MAS, eram técnicas que você vai fazer que são craniotomias muito pequenas, né? Que você faz às vezes por via endoscópica e você consegue drenar esse hematoma e sem outras repercussões. O medo de todo AVC, né, que seja profundo, são as áreas que você tem que passar e às vezes causar lesão, mas tecnicamente hoje em dia isso é possível. Então teve o ENRICH, né, que trouxe já um dado interessante para a gente fazer cirurgia minimamente invasiva, e agora o outro estudo que veio e que foi muito legal para essa parte se chamou MIND, que também fez cirurgia minimamente invasiva e ele trouxe dados refletindo também o mesmo benefício que o ENRICH. Então acho que valeu a pena para a gente só reforçar que essas técnicas elas são importantes. Como você precisa de estereotaxia, né, tem que ter arca, então aquelas coisas, né? Não é todo lugar que precisa, mas é menos difícil de resolver do que você botar uma angio-suite, né? Então você precisa só de uma técnica cirúrgica. Já é um primeiro passo já para validar a mudança de conduta dentro de um hospital e tal. Com certeza. Né? É um segundo estudo legal, bem desenhado e que realmente muda a conduta, né? Você pensar para a VCH, né? Um exemplo é que a gente não faz, né? Na unidade de emergência, né? Por maior referência que seja, a gente não faz cirurgia minimamente invasiva ainda, né, nesse contexto. Mas tem tudo para fazer. Às vezes já fazemos o Interact 3 ali, ó. Fizemos, né? A gente foi um dos hospitais. Foi um dos parceiros. Então,
Foi interessante. Foi um congresso legal. O último dia dele foi cheio de novidades. Exato. O primeiro foi frustrante, o segundo foi super bacana. Já começou numa crescente, assim. Foi bom. Fred, eu agradeço bastante. Você conseguiu ir para Los Angeles, pegar tudo que precisava, trazer mastigado pra gente, que era o que a gente queria. Economizei não sei quanto em passagem. Nossa Senhora, em passagem, leitura. Nossa, não sei nem contar, né? Mas a gente vai ler os artigos. Nossa, Vamos todo mundo, né? Porque vai sair agora. Eu saindo, né? Sair, a gente vai ler. eu só quero os nomes. Eu não sei como é que ele consegue gravar tanto nome de estudo. É impressionante. Mas, Fred, eu agradeço bastante sua disponibilidade de trazer essas novidades pra gente, de um ponto de vista muito técnico e uma análise crítica, né? Como que isso vai impactar na nossa prática, que esse é o objetivo desse podcast, né? Trazer tudo de uma forma bem mastigada, fácil, sem firula, como que isso vai mudar a nossa rotina, né, Trajano? Exatamente. Eu agradeço você, ouvinte, que ficou com a gente até o final, e fiquem atentos aos próximos episódios. Obrigado, pessoal.